Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 12 de novembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para eles que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhes. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoar. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, perdoa-lhe. O Evangelho nos fala de 3 temas importantes. Em primeiro lugar, da nossa atitude perante as crianças. Se em outras ocasiões elogiaram a infância, nesta somos advertidos do mal que podemos ocasionar-lhes. Escandalizar não é alvoroçar ou estranhar, como às vezes se entende. A palavra grega usada pelo evangelista lembra que significa objeto que faz tropeçar ou escorregar, uma pedra no caminho, uma casca de banana, para ficar mais claro. Devemos respeitar as crianças. É inevitável que surjam ocasiões de pecado, mas ai daquele que as provocar. Jesus lhe anuncia um castigo tremendo e o faz com uma imagem muito eloquente. Ainda se encontram na terra santa pedras de moinhos antigas. É uma espécie de grandes diabolos. São parecidos também em tamanho maior aos colares que se colocam no pescoço de traumatizados. Introduzir a pedra no escandalizador e tirá-la na água expressa um terrível castigo. Jesus utiliza uma linguagem quase de humor negro. Pobre de nós se danamos às crianças. Pobre de nós se os iniciarmos no pecado. E há muitas formas de prejudicá-los: mentir, ambicionar, triunfar injustamente, se dedicar a necessidades que satisfarão sua vaidade. Em segundo lugar, o perdão. Jesus nos pede que perdoemos-nos tantas vezes como seja necessário, e ainda ao mesmo dia, se o outro está arrependido, apesar de que nos magoemos a alma. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. O termômetro da caridade é a capacidade de perdoar. Em terceiro lugar, a fé, mais que uma riqueza do entendimento, no sentido meramente humano, é um estado de ânimo, fruto da experiência de Deus, de poder obrar contando com sua confiança. A fé é o início da verdadeira vida. Diz Santo Inácio de Antioquia: quem age com fé consegue coisas assombrosas. Assim a expressão o Senhor ao dizer: se tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O relacionamento no interior da comunidade cristã deve ser de fraternidade e de respeito mútuo. Contudo, as pessoas que estão dando os primeiros passos na fé merecem atenção especial. Não devem ser tratados com intolerância e impaciência por quem se considera firme e maduro na sua adesão a Jesus. Esse tratamento poderia levá-las ao desespero, acabando por abandonarem sua caminhada de fé. A isso chamamos de escândalo,
e Jesus advertiu esses seus discípulos a evitá-los. A ofensa feita a uma pessoa, de modo especial às crianças fracas na fé, atinge o próprio Deus. Daí o castigo terrível que Jesus sugeriu para quem escandalizar um pequenino. É o Deus, o primeiro interessado, que alguém se converta ao reino anunciado por Jesus e se esforce por adequar sua vida a esse mesmo reino, porque conhece a fraqueza humana. O Pai sabe que ninguém é capaz de atingir a maturidade na fé, da noite para o dia. O processo é lento e penoso, feito de altos e baixos. Ele acompanha com carinho e paciência cada discípulo do reino que se esforça para crescer na fé. Deus não suporta que alguém se intrometa e ponha a perder a obra de sua graça. E o escândalo, em última análise, consiste em desfazer a obra de Deus no coração das pessoas. Portanto, é obrigação da comunidade colaborar para que os pequeninos, apesar de suas quedas, sigam adiante, fazendo amadurecer sempre mais a própria fé. Há um cuidado, há uma necessidade de Jesus no segmento de toda a comunidade. Por isso que temos pessoas já experientes na comunidade, mas tem pessoas também que vão surgindo. E dentre esses discípulos de Jesus, podemos até citar esses 3 grupos. Na verdade, aqueles que foram chamados por Jesus na última hora, na primeira hora, melhor dizendo, quando eles foram chamados os 12. Depois, a multidão de pessoas que foram somando a estes 12, e por fim, um grupo de curiosos. Então, entre aqueles primeiros, aqueles que foram chegando e aqueles que foram se convertendo, existia os fortes, os mais fracos, e é quando Jesus pede para não causarmos o escândalo. E escandalizar literalmente significa tirar, eliminar pessoas deste caminho da fé. E dentre eles, na imagem da criança, perceber essas pessoas que ainda estão frágeis na fé. Então, a primeira atenção, não escandalizar. Depois, levar a todos nós a atitude do perdão misericordioso de Deus. Se Deus é misericordioso, por que julgar? Julgar e condenar o outro. E, por fim, manifestar a todos nós o desejo de viver uma fé madura, mesmo que aconteçam obstáculos, dificuldades, limites, mas temos a firme convicção de que em Cristo nós superaremos toda e qualquer dificuldade. A todos, Deus abençoe, um feliz e abençoado dia. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.